Salmo 24 é o final de uma trilogia que fala sobre redenção. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O Salmo 24, ele tem uma mensagem muito importante para aqueles que são vencedores, aqueles que estão insistindo, aqueles que estão persistindo em manter-se fiéis ao verdadeiro evangelho, manterem-se fiéis a tudo aquilo que Deus propôs. E é sobre isso que eu quero falar. O Salmo 24, ele é então o final de uma trilogia que fala sobre redenção. Cristo vem, mostrar algo para nós. Por que eu digo Cristo? Porque se você não consegue enxergar o próprio Jesus em toda a Bíblia, existe um problema com a sua teologia. A teologia bíblica, ela, desde Gênesis, capítulo 3, verso 15, a Bíblia faz uma promessa de um Redentor. O próprio Deus faz uma promessa de que um dia nasceria um menino, se tornaria homem e morreria pelos pecados de toda a humanidade. E então, toda a Bíblia, desde Gênesis 3,15, ela vem apresentando em homens comuns a tipificação desse Messias. A tipificação é homens que são tipos desse Messias, ou seja, uma prefiguração desse Messias. Eu quero tratar 3 ideias aqui no Salmo 24. Vamos ler o Salmo 24 para a gente ler um pouco, explana a ideia, depois ler de novo até a gente concluir o texto. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. A primeira coisa que Davi, ele, depois de uma sequência de demonstrar que esse Messias que entregou a vida, esse Messias que entregaria a sua vida pelos pecadores, pelos pecados de todo mundo, e que morre pelas suas ovelhas ou pelo seu povo, por aqueles que creriam no seu sacrifício, e que estaria dos céus de forma espiritual cuidando de todo esse povo. Ele é aquele que detém todo o poder, toda a soberania, supremacia sobre tudo que existe. E Davi expressa bem isso daqui quando ele diz o seguinte, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. A Bíblia diz, Gênesis 1 fala assim, no início, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E então Deus passa a criar, ele dá uma ordem criativa, ele começa a fazer tudo. E esse salmo, ele está dizendo que tudo é de Cristo, tudo é desse Messias, tudo é desse Senhor. A primeira ideia aqui é que somos mordomos que desfrutam a bondade do Deus da criação, o Deus que criou todas as coisas, e somos mordomos deste Deus. Clarence, ele diz o seguinte: de todos os corpos celestes criados pelo Senhor, a terra é o único escolhido por ele para ser sua esfera de atividade. Benson, outro escritor, chamou a terra de teatro do universo, pois nela o Senhor demonstrou seu amor por meio do que Dorothy Sayers chamou de maior drama de todos os tempos. Escolheu um planeta, um povo, uma terra, e para lá enviou o seu filho para que vivesse, ministrasse, morresse e fosse ressurreto dentre os mortos, para que os pecadores pudessem ser salvos. Eu acho incrível essa ideia de que a terra é o único lugar escolhido por Deus para ser sua esfera de atividade. Com toda a tecnologia que o homem tem, ele não conseguiu ainda achar vida inteligente em lugar nenhum do universo. E por mais que a gente tenha toda a tecnologia para observar as estrelas, os outros corpos celestes, o único lugar que se tem notícia que há vida, e vida
né, que produz vida é aqui neste planeta. Do ponto de vista, né, da criação, então esse lugar é o lugar perfeito para que haja vida e a vida, né, seja regulada e continuada e sempre sempre continue existindo, né, sempre continue existindo a vida. Toda a lei da natureza, toda a sintonia fina do universo, né, todas as leis da natureza que regem este planeta fazem com que ele seja vida em si mesmo. A própria lei da gravidade, a atmosfera, né, que envolve o globo terrestre, todo o período, né, os ciclos que a natureza tem para que haja manutenção da vida na Terra, fazem com que isso aqui seja um lugar único no universo. Um Criador que escolhe um planeta, um povo, uma terra, para lá enviar seu Filho, para que lá ele vivesse, ministrasse, cuidasse, morresse, para que o pecador fosse salvo. Uma terra onde Deus cria o homem perfeito, bom. Então, por forças espirituais malignas, o homem cai, peca, e a partir daí se afasta de Deus. E o preço da desobediência a Deus, né, seria a morte. Esse é o pecado, o salário do pecado é a morte. Então o próprio Deus tem um plano de redenção para que novamente o ser humano tenha acesso ao Pai. Para que novamente o ser humano desfrute de um relacionamento com Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é sobre um Deus bondoso, justo, puro, indo atrás, buscando e resgatando aquilo que ele criou, o mais importante, né? Dentre toda a criação, né? A coroa da criação. É um Deus que está indo atrás e resgatando a coroa da criação e restaurando a sua condição, para que este possa se relacionar com o seu Criador. Isso é o resumo da Bíblia, porque Deus amou tanto, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E nós somos mordomos que desfrutamos de tudo isso que Deus criou aqui, de toda a bondade desse Deus da criação, um Deus que ama. É bom que você saiba que o Deus que criou todas as coisas é o Deus que se importa com você também. É o Deus que não ama o seu pecado. É um Deus que não negocia com pecadores. Quem quer viver no pecado, que viva no pecado. Saiba que se você quer se achegar a Deus, quer se aproximar a Deus, você precisa abandonar o seu pecado, você precisa abandonar a vida pecaminosa, você precisa abandonar a corrupção, a mentira, o roubo e tudo aquilo que te afasta de Deus. Tem umas frases que as pessoas usam por aí, aquelas frasezinhas de efeito, eu já quero desconstruir isso logo, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus não trata com pecadores. No sentido de que Deus, se você não quer mudar de vida e abandonar o seu pecado, saiba que Deus não vai tratar com você. Ah, Robson, mas até o crente, o cara que diz que é servo de Deus, peca sim, mas esses aí, eles cometem o erro, mas eles não querem ficar lá no erro. Eles estão constantemente buscando melhorar. O cristão, ele está constantemente buscando melhorar, buscando acertar. E hora ou outra ele cai, ele peca, mas ele se arrepende, pede perdão a Deus e fica tentando mudar, melhorar cada vez mais. É isso que Tiago chama de teleios, o varão que está ali crescendo para alcançar a estatura de varão perfeito, a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos mordomos, nós desfrutamos de um amor perfeito, nós desfrutamos de um amor que é singular, não um amor hollywoodiano, um amor de rapariga que eu já falei, né? Aquele amor que não vinga não, mas um amor perfeito, um amor que não falha, sabe? E eu, como servo de Deus, como mordomo, eu desfruto de toda a bondade do Deus da criação, Deus que criou todas essas coisas. Engana-se você de pensar que Deus, por ter criado tanta coisa grandiosa, Ele não se importa com o servo, com o filho dele, o menor que seja. Ele se importa sim. Somos seus convidados, né? Nós,
somos a coroa da criação. O ser humano foi a criação mais bem feita, a criação perfeita de Deus. Quando ele foi criar o homem, ele diz: venha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, juntos aqui na criação disseram: venham, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Racionalidade, cognição, capacidade de dominar, de fazer as coisas, de criar. O ser humano cria coisas também. O ser humano é capaz de gerar vida. Sabe, nós somos convidados especiais neste planeta, mordomos de tudo que ele nos concede para desfrutarmos. 1 Timóteo 6,17 fala sobre isso. Essa mordomia é a base para o mundo, para o modo de tratar o planeta e de proteger os tesouros que Deus dividiu conosco. Qualquer coisa que possamos oferecer a Ele é algo que antes já havíamos recebido dele. Sabe, quando eu devolvo para Deus o meu dízimo, a 10ª parte do meu salário, Deus já me deu isso antes, já foi dele antes. E antes de ser da casa da moeda e ser de um empresário e depois chegar em mim, isso já foi da natureza e faz parte da criação de Deus. Tudo que o ser humano tem hoje e deseja entregar para Deus já foi de Deus antes. Sabe, homens e mulheres que têm o coração totalmente entregues a Deus, corações de mordomos, entendem que nada é dele, por isso que devolvem. Quando tem que entregar algo para Deus, eles devolvem. A minha voz, a minha inteligência, o meu corpo é de Deus, veio de Deus. Então devolver para Ele não é nada mais do que reconhecer que já foi dele antes. Tem gente egoísta que não quer entregar a voz, não quer entregar a inteligência, não quer entregar as mãos, os pés, não quer entregar o corpo, não quer entregar a mente e o coração para Cristo, para o Deus da criação, aquele que o criou. As pessoas são egoístas, as pessoas são soberbas, donas de si mesmo. E quando tem que fazer algo para Deus ou pensam em devolver para Deus aquilo que já é dele, essas pessoas fazem o maior drama do mundo. Somos mordomos, administramos aquilo que já é de Deus. Devolvemos a Deus aquilo que antes já foi dele. Em sua graça e misericórdia nos deu, colocou sob os nossos cuidados. Amém? Então o primeiro ponto, né, verso 1 e 2, é que somos mordomos que desfrutamos a bondade de Deus, né, do Deus da criação. O segundo ponto aqui dos versos 3 ao 6, nós vamos trabalhar a ideia de que somos adoradores que experimentam a graça de Deus na redenção. Somos adoradores que experimentamos a graça de Deus na redenção. Amanda, você pode vir aqui ler esses Salmos 3 e 6 para mim, por favor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, a sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Essa versão disse o seguinte, né? Muito obrigado, Amanda. É uma pergunta. Esse salmo provavelmente, né? E todos os estudiosos concordam que este salmo ele foi escrito quando a arca de Deus, né? A arca da aliança estava voltando para Jerusalém. Então, esse salmo ele foi composto de forma, né, que o regente falasse os 2 primeiros versos aliás, a congregação falava os 2 primeiros versos e depois o regente fazia essa pergunta para que a congregação refletisse e cantasse depois, né? Quem pode subir ao monte santo do Senhor? Ou quem pode ficar de pé no seu santo lugar? No verso 4, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e não se entrega à mentira nem age com falsidade. Aquele que tem então essa pessoa que tem o coração, né, as mãos limpas, o coração puro e não se entrega à mentira nem age com falsidade, este receberá do Senhor a bênção e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça.
E o verso 6 fecha: estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Ele fecha falando isso nessa versão aqui. Então, a geração, né, e isso é bom a gente pensar nisso, a geração de mordomos que estão desfrutando a graça do Deus Criador, e essa geração, ela entende, né, o seu lugar na criação, ela entende, né, onde ela está e onde o Criador está, a diferença, né, de criação e Criador. Então tá aí a pergunta, né, quem poderá ficar de pé no lugar santo? O único homem que conseguiu estar de pé no lugar santo é o próprio Cristo, que vivendo como homem aqui não usurpou o ser igual a Deus, antes em tudo foi obediente e obediente até a morte de cruz. E fazendo assim, ele morreu, ressuscitou e tornou-se o nome sobre todo nome. E já não há mais nenhum centímetro ou milímetro do universo que não pertence a ele. O próprio Cristo, né, esse que ficou de pé, que venceu e agora está lá no lugar santo, à destra do Pai, como advogado nosso. E ele tem todo o direito de reclamar para si aqueles que ele quer e aqueles que confiam e têm fé no seu sacrifício. É difícil exprimir uma teologia mais pura e mais afinada do que essa, porque é de fato isso que aconteceu. E é isso que a Bíblia mostra. Cristo está lá à direita do Pai. E nós, são esses mordomos os que experimentam da bondade do Criador de todas as coisas e que entendem o seu lugar na criação. Eles são como Jacó, que estão buscando a face de Deus. Sabe, Jacó quis isso, Jacó buscou, Jacó lutou com o anjo, ele queria, né, saber quem era, ele queria ver, sabe, e nós cristãos, nós somos os mordomos, né, e é complicado quando eu vejo gente que não está nem um pouco interessada em buscar a face de Deus, quando vão para a igreja, vão de qualquer maneira, não oram, não estudam a palavra de Deus, quando tem que fazer a obra do Senhor, fazem de forma relaxada, com o coração apertado por estar fazendo. Sabe, não é bem por aí que as coisas têm que caminhar. Nós temos que estar anseando, buscando constantemente, pensando nisso o tempo todo. Somos adoradores que experimentam a graça na redenção. O próprio Cristo, ele venceu a morte, ele fica de pé, ele está de pé no lugar santo, onde Deus está, ele está lá. E ele nos redimiu. E ele está lá para garantir que aqueles que têm fé no sacrifício dele, esses serão, né, absolvidos de seus pecados, esses serão perdoados, esses serão salvos. E poderão ter o seu coração e mãos limpas, né, porque o próprio Cristo nos perdoa, não esquece os nossos pecados. Você já parou para pensar isso, se Deus te perdoou? Salmo 15 é um texto paralelo e os dois salmos enfatizam o fato de que adorar a Deus significa elevar-se. O Filho de Deus está sentado no trono na cidade celestial de Sião e o propiciatório da arca, né, que provavelmente esse salmo foi escrito quando a arca estava chegando em Jerusalém. O propiciatório da arca era o trono de Deus na cidade terrena de Sião. Os levitas que carregavam a arca deveriam estar cerimonialmente puros. E o povo de Deus deve manter-se puro a fim de adorar e agradar a seu rei. A expressão "o que é limpo de mãos" refere-se à conduta íntegra. E puro de coração refere-se às motivações e o caráter piedoso. A falsidade diz respeito à idolatria, adoração de coisas desprezíveis, né? Quem vai estar de pé no Monte Santo de Sião? Aqueles que Cristo mesmo purificar pelo seu sacrifício, aqueles que têm o coração puro, aqueles que têm mãos limpas, aqueles que não estão envolvidos com o pecado deste mundo, aqueles que não estão se dobrando a todo o sistema corrompido que aí está. A recompensa é a dádiva da salvação, sabe? Somos mordomos que estamos adorando, né? Nós estamos desfrutando de tudo que Deus fez, nós experimentamos a graça de Deus
por meio de Jesus Cristo, a recompensa é essa salvação. A recompensa para mim e para você é essa salvação. A justiça de Deus. Porém, ninguém neste mundo é capaz de preencher esses requisitos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. As boas obras ou o caráter religioso não basta. Não adianta você ir na igreja todo dia, não adianta você pagar penitência, não adianta você ter uma aparência de religiosidade. É Cristo, é sobre o que Cristo fez e não sobre quem é você e o que você pode fazer ou a aparência que você pode ter. É Cristo. Se você não entregou a sua vida para Cristo, não adianta ter aparência, não adianta ter roupa bonita, não adianta falar bonito, né, e glorificar de pé, não adianta. Se você não entregar a sua vida para Cristo, não há salvação para você. A salvação, ela decorre do que Cristo fez na cruz. Davi, ele compara a geração de pessoas que buscam a Deus a seu antepassado Jacó, que viu a face de Deus e esperou pela fé até receber uma bênção. Gênesis 32, 24 a 32 fala sobre isso. Por certo, Jacó não era um homem perfeito, mas o Senhor o salvou e se permite ser chamado de Deus de Jacó. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Você já parou para pensar que um Deus que permite ser chamado de Deus de fulano? Você que está me assistindo, imagina alguém falar assim, não, o Deus de Robson, o Deus de Amanda, o Deus de irmã Roseli, o Deus do fulano, do ciclano. Imagina Deus, as pessoas chamarem Deus assim por causa da nossa fé, o relacionamento que nós temos com Deus. Sabe? Davi fala que é os que são como Jacó, que habitarão no lugar santo. São as pessoas que têm buscado constantemente, têm lutado para desfrutarem da face do Senhor, estarem diante da face do Senhor. Estar diante da face é uma palavra, né, meio que soa meio jurídica, que é a ideia de conseguir uma audiência com alguém. Será que nós estamos lutando para conseguir estar na presença desse grande Criador, de quem somos os mordomos? Último ponto aqui, versos 7 a 10, eu vou ler aqui, diz o seguinte: levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno, poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O próprio Cristo é chamado de Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então nós vamos trabalhar essa última ideia, que somos vencedores que celebram a glória do Deus da conquista. O pastor, né, do Salmo 22, que se sacrifica pelas suas ovelhas, para que ele futuramente, né, tenha o maior rebanho de toda a história. Depois, esse pastor espiritualmente, né, no Salmo 23, que está cuidando das suas ovelhas e não está deixando faltar nada, ele está suprindo, ele está protegendo e ele está lutando contra todo o perigo que vem contra nós. E agora esse pastor, né, esse bom pastor, ele venceu e ele quer retribuir a cada um dos mordomos, né, a sua fidelidade. Somos vencedores que celebram a glória de Deus na conquista. O próprio Cristo, ele venceu a morte e o pecado. Ele se torna então aquele, né, o Deus da batalha, porque a gente tem a ideia, a gente acostumou com aquela ideia daquele Cristo europeu, né, nos barros ali, aquele Cristo com um corpinho meio, chega a ser meio afeminado, né, aquele Cristo das imagens, das estátuas, com o olhinho meio claro ali, a face assim meio fininha, mas aquilo não é o Deus que a Bíblia mostra e apresenta, porque o Cristo, né, é um Deus de batalha. O que Apocalipse mostra sobre o Cristo que virá é alguém que está pronto para uma grande batalha. É esse o Cristo que você serve? Ou é aquele Cristo, né, eu vou dizer assim, o Cristo ideologizado das massas por aí?
O Cristo da ideologia, o Cristo que abraça todo tipo de pecador e que não importa com o pecado desses pecadores? É esse o seu Cristo? Eu sinto lhe informar. No próprio Salmos, nos Salmos diz que Deus não trata com infiéis. Deus, ele não negocia, ele não se curva, ele não flexibiliza para o ímpio, com o ímpio. E hoje estão caricaturando, pintando, né, forçando a barra. Tem muitos pastores, eu vou lembrar em outro momento o nome desses caras e citar aqui, mas tem muitos pastores falsos mestres ensinando sobre esse Jesus, comparando ele com Che Guevara, com esses revolucionários aí. Esse não é Jesus. O Jesus da ideologia que pintaram na Sapucaí no último carnaval, no penúltimo carnaval, esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus que estão tentando ensinar por aí, o Jesus das minorias, não é o Jesus bíblico. Jesus não veio para minorias, ele veio para a maioria, ele veio para todos. A Bíblia diz que ele veio para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio para um bocadinho de pessoas ali que tem sua ideologia, para um tiquinho ali que tem a sua outra ideologia. Jesus veio para todos os seres humanos que pecaram, né, e que são pecadores, todos sem exceção, e que carecem da graça divina. Nós adoramos a esse Jesus, a esse bom pastor que sofreu, morreu, ressuscitou. Tem fiéis no mundo todo, é o nome sobre todo nome. E que disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, aquele que nos consola, aquele que não nos deixa andar por veredas perigosas, aquele que nos conduz nos caminhos seguros, aquele que não deixa faltar para nós nem o que comer, nem o que beber, nem o que vestir. Aquele que está cuidando de nós o tempo todo, é aquele que virá e retribuirá a cada um de nós segundo a nossa fidelidade a Ele. Sabe, eu ouvi um pastor, eu nem considero ele como um pregador mesmo da palavra. Para mim ele é mais um palestrante, o Cláudio Duarte, né? Nem todo mundo que prega ali e usa o nome de Deus é um pregador da palavra mesmo. Mas ele falou uma coisa, tem uma frase dele que eu acho até interessante. Ele diz o seguinte, que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter algumas surpresas. Uma delas é que a gente vai olhar e vai falar, a primeira, né, eu estou aqui. A gente vai se espantar por a gente mesmo ter vencido e estar lá. Eu não acredito muito nessa primeira parte. Eu acredito que quem está sendo fiel de verdade, conscientemente sabe disso. Ele não vai ser surpresa nenhuma. Ele está lá. Mas a segunda coisa é que a gente vai ficar surpreso, porque algumas pessoas vão estar lá e outras não. Algumas pessoas com aparência de religiosidade, outras pessoas que a gente nunca deu nada por elas, pessoas que a gente nem conhece, nem sabe que é crente, vão estar lá. Pessoas que a gente sempre viu como pessoas ímpias, mas estarão lá. Sabe, eu acho que a gente se preocupa mais com o outro, se preocupa demais com o outro, e às vezes a gente esquece de ver como está a nossa devoção diária, como que está a nossa entrega. Somos mordomos, tudo é de Deus, tudo foi de Deus antes e agora está conosco, sabe? Ele é o Criador dos céus, da terra, tudo que existe. Somos mordomos que estamos aqui a serviço de Cristo, sabe? Nós adoramos, experimentamos a graça da redenção que Cristo fez lá atrás, a gente está experimentando hoje. Sabe, um dia esse Cristo vai voltar. Sabe a ideia da porta? Sabe, levantai, ó portais. Martim Lutero, ele quis sugerir a tradução: escancarai-vos, ó portões. Na cultura judaica, sabe, todas as coisas importantes eram os acordos, o comércio, era tratado na porta da cidade. Os acordos, os comércios, tudo era tratado ali, os juramentos. De forma que a cidade, a porta da cidade, ela era sugerida quase que como uma prefeitura. Então, quando o autor ele fala isso, levantai-vos, ó portais antigos, ó portas antigas, ele está dizendo que
toda a cidade deve receber a Cristo. É triste porque uma parcela grande de toda e qualquer cidade não serve a Cristo e nem quer servir, mesmo conhecendo a Cristo, não querem servir a Cristo. Mas eu digo para você que está me assistindo que aqueles que servem, entregaram a vida para Cristo, esses são mais do que vencedores. Esses servem ao Deus da batalha, eles servem ao Rei, o Rei da glória, aquele que é glorioso, aquele que é majestoso. Não se engane, cuidado com o Jesus que você aprendeu a servir. Cuidado, viu? Hoje a gente está sendo muito influenciado pelas ideologias e a gente está trazendo isso para a igreja. Eu já estou vendo dentro das igrejas pessoas que já não tratam mais as coisas sólidas com tanta firmeza. Estão relativizando os valores morais, os princípios, a ética cristã. Estão relativizando a verdade, estão relativizando a teologia, estão relativizando tudo aquilo que de fato aponta para Cristo. Estão desconstruindo tudo aquilo que é sólido, tudo aquilo que é verdadeiro. Que eu e você não sejamos assim. Primeiro, somos mordomos, estamos desfrutando de tudo aquilo que Deus criou para nós. Segundo, nós desfrutamos da redenção. E terceiro, nós servimos, nós adoramos a um Deus que é vitorioso. Amém? Que Deus nos ajude a compreender essa redenção e a ver que Cristo está clamando para todas as pessoas, para que eles aceitem. Eu acredito que ainda dá tempo de aceitar Cristo. Eu acredito que ainda dá tempo de você se render aos pés de Cristo. Faça a sua escolha. O meu coração, a porta do meu coração está aberta para quando Cristo quiser voltar, eu o receberei. Sabe, eu já aceitei a Cristo em meu coração. E eu digo, meu coração é sempre uma porta aberta para tudo aquilo que o Evangelho tem a me oferecer. E você? Você pode justificar, eu já conheço a Jesus, eu já conheço a Cristo, eu já li a Bíblia, mas você está vivendo como um mordomo fiel, como uma ovelha que faz parte do aprisco de Cristo. Você serve de fato ao Deus Criador de todas as coisas? Você louva e adora esse Cristo? Quem é Jesus para você? Ele é o Rei da glória para você?